Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós iremos passo a passo, como eu já disse, tentando descobrir as pérolas preciosas que Deus tem neste texto bíblico para a nossa vida diária. Mas eu gostaria de retomar a nossa leitura para nos enquadrar no verso 3 deste capítulo 1 do livro de Efésios. E aí entender um pouco melhor este contexto, pois indo verso a verso, às vezes perdemos o contexto, perdemos a perspectiva maior onde o texto se insere. E como não queremos cometer nenhuma atrocidade em relação a estes textos, precisamos sempre de ter a perspectiva maior do contexto literário onde ele se encontra, mas ao mesmo tempo nos propósitos e na visão de Deus para o homem ao deixar connosco este livro de Efésios. Leiamos então o verso 3 deste capítulo 1 do livro de Efésios e depois prossigamos para o verso 4. Diz assim este verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já começamos a partilhar sobre este texto bíblico no último programa e vimos que as riquezas de Deus são muitas, são variadíssimas. Não se limita ao nosso pensamento nem à nossa maneira de abordar Deus ou à nossa concepção de Deus. Deus tem de facto uma variedade tremenda de bênçãos espirituais. Diz aqui este texto bíblico toda a sorte, toda a variedade, toda a panóplia de bênçãos espirituais, todo o grande leque que está à nossa disposição de bênçãos espirituais. Infelizmente, alguns de nós cristãos reduzimos as bênçãos espirituais de Deus às bênçãos materiais. E isto é uma redução drástica e extremamente feia daquilo que o texto bíblico nos desafia a fazer. Deus colocou ao nosso dispor tudo aquilo que é o poder criativo de Deus. Estamos a falar do Deus Criador do Universo. Se você ainda não percebeu quem é Deus, eu desafiava-o a fazer uma de duas coisas, que é às vezes aquilo que eu faço quando eu começo a ter dificuldades em entender quem Deus é. Eu paro um pouco, vou para uma zona escura da cidade e procuro olhar o céu e tentar vislumbrar a Via Láctea. Perceber a imensidão do universo, entender que este universo, até hoje, não tem fim, entender as distâncias imensas onde se situam as estrelas e os novos planetas e tudo aquilo que é criado pela mão de Deus. Ou então, às vezes, um pouco mais terra a terra, vou até à praia e olho para a imensidão, para a vastidão do mar, para a força da natureza, para aquilo que é o mar, poderoso, batendo nas rochas ou caindo sobre a areia da praia. Aí eu percebo quem Deus é. Aí a mim, pessoalmente, faz-me ficar fortalecido na minha fé quando eu percebo com quem estou a lidar. E percebo que Deus colocou à minha disposição toda a sorte de bênçãos. Por isso, não reduzamos a ação de Deus, não façamos que a ação de Deus se limite meramente aos aspectos materiais. Eu sei que isto é muito mais apelativo, aliás, nós olhamos e vemos como os portugueses, com as dificuldades económicas, com o desemprego que nós temos na nossa nação, como infelizmente investem milhares e milhares de euros em jogo, na tentativa de obter alguns recursos materiais. Eu fico escandalizado, sinceramente, com esse tipo de comportamento da nossa sociedade. Ainda não percebemos que o investimento que nós fazemos nos jogos de sorte e de azar, nos jogos sociais, seriam muito mais benéficos se você ficasse com esse dinheiro e utilizasse para os seus filhos. Revolta-me profundamente verificar que as pessoas investem milhares e milhares de euros em algo que nunca terão de volta. Depois acontece que há um português que ganhou um grande jogo da nossa sociedade, que é altamente publicitado. Mas não nos apercebemos como milhares e milhares de pessoas têm destruído a sua vida por causa do jogo. Como milhares e milhares de pessoas têm deitado tudo a perder. Família, casa, o emprego, por causa do jogo. E damos grandes destaques, manchetes nos jornais. Grande destaque nos jornais
porque infelizmente um fulano ganhou rios de dinheiro, se tornou um excêntrico. Efetivamente precisamos de repensar as coisas da nossa vida e perceber que o dinheiro efetivamente não é ou não deveria ser o propósito da nossa vida. A palavra de Deus nos mostra de uma forma clara e nítida que é Deus quem cuida desses aspectos na nossa vida. Jesus disse variadíssimas vezes, e nós cristãos caímos neste erro constantemente, variadíssimas vezes Jesus disse que eu cuido de vós. Olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros do céu, e eles não colhem, eles não semeiam, e eu cuido deles, quanto mais o Pai Celestial não cuidará de vós. E Jesus diz noutra altura, dizendo, não andais ansiosos por coisa alguma, fazei antes conhecidas as vossas petições diante de Deus Pai. E depois Jesus diz num outro texto ainda no Evangelho de São Mateus, dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E agora encontramos este texto aqui do livro de Efésios a dizer, Deus nos tem abençoado, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. É interessante ver que aqui o texto não está a referir questões de ordem material. O texto está-nos a mostrar que o mais vital, o mais importante, é de facto as bênçãos de ordem espiritual. Estas bênçãos vão muito além do dinheiro, vão muito além dos bens materiais, vão muito além daquilo que muitas vezes nós pensamos ser importante. Verificamos, sem dúvida alguma, que Deus tem como intenção a paz interior de cada um de nós. Deus tem como intenção os valores de ordem espiritual. O resto dos bens materiais são uma consequência efêmera daquilo que Deus quer produzir em nós. A alegria não se compra, o amor não se compra, a paz não se compra, e são estes valores fundamentais que nós precisamos procurar em Deus. E é estes valores que Deus nos oferece. Os outros são efêmeros. Deus não está contra quem tem fortunas. Deus não está contra as pessoas que têm dinheiro, não. Deus está contra, sim, quando a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, que é uma idolatria àquilo que é os bens materiais. E hoje em dia nós temos vários templos espalhados pelo nosso país, templos ao Deus dinheiro. Templos que são espalhados a esse Deus que escraviza e maltrata as pessoas. Quantas e quantas famílias estão destruídas por causa do endividamento financeiro? Porque têm-se sujeitado ao Deus dinheiro, se têm sujeitado aos bens materiais. E infelizmente, os novos sacerdotes dessa nova religião, que é o Deus dinheiro, encontramos-los espalhados por cada cidade, que nós consideramos que é necessário também, que são as bancas, são os bancos que de facto cada um de nós se dirige. E muitos de nós nos endividamos ficando escravizados por esse grande jugo. Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. É isto que muda a nossa perspectiva de vida. É isso que nos ajuda a viver uma vida livre verdadeiramente. Por isso Jesus diz, juntam para vós tesouros no céu, onde a traça não come, nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Então tenhamos esta perspectiva, os bens materiais de um momento para o outro desaparecem. Você talvez tenha dinheiro investido na bolsa e há um crash na bolsa, uma falência e desaparece todo aquele dinheiro. Você talvez tenha uma bonita mansão, vem um fogo e tudo derrete num instante. Você talvez adquiriu um carro, vem uma cheia, levou o carro. Parece uma perspectiva dramática, demasiado terrível, mas infelizmente este tipo de situações ocorre. Se nós depositamos a nossa confiança nos bens materiais, somos os mais infelizes de todos os homens, pois verificamos que quando adquirimos esses bens materiais que eles não trazem a felicidade que nós esperávamos. Eles não trazem a felicidade que a publicidade tenta vender. Não são os bens materiais que vão fazer do seu casamento um casamento melhor. Não são os bens materiais que vão fazer você uma pessoa mais tranquila e feliz. Não, é o relacionamento com Deus. Por isso Deus quer abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É interessante ver que Deus quer abençoá-lo em Cristo Jesus. Não é numa nova religião, não é numa religião antiga, não é numa tradição, é em Cristo Jesus. Então eu desafio a você a alicerçar a sua fé em Cristo Jesus e deixe que Deus traga ao seu dia-a-dia aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer transformar e as bênçãos que Ele lhe quer dar, permita que Deus lhes dê. Então nós chegamos ao verso 4 deste capítulo 1 e ainda nem começamos a tratar este verso 4.
Tivemos só a fazer a introdução e a reflexão do último programa. Este verso 4 nos diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Eu vou repetir este texto bíblico porque ele aqui encerra, mais uma vez, verdades profundas, verdades que têm grandes implicações para o nosso dia. Diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então estamos aqui diante de um dos versículos mais importantes da Bíblia, provavelmente. A primeira reflexão que ele faz é que Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Esta é a grande questão que nós encontramos neste verso 4. Assim como nos escolheu nele. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E quando é que Deus fez isso? Deus nos escolheu em Cristo Jesus, diz o texto bíblico aqui no verso 4, antes da fundação do mundo. Antes que Deus tivesse criado o mundo, Deus já tinha algo preparado para si. Deus já o tinha escolhido a si. Isto é uma mensagem extremamente encorajadora. Não sei se a si o encoraja, mas a mim é extremamente animador pensar que antes que Deus tivesse criado o cosmos, antes que Deus tivesse criado o Sol, as estrelas, o planeta Terra, antes que tivesse existido Adão e Eva, Deus já me escolheu a mim e a si. Isto é de uma beleza profunda. Eu não quero entrar em todas as implicações teológicas. Eu não procuro que o nosso programa aqui seja uma reflexão teológica, meramente um debate teológico sobre a eleição, sobre o livre-arbítrio. Não quero nada disso, mas eu quero olhar para aquilo que é a beleza das Escrituras nesses aspectos fundamentais. É que Deus me escolheu a mim e a si antes de ter criado todas as outras coisas. Você não é obra do acaso. Eu quero repetir isto, porque eu sei que muitas vezes as pessoas pensam: bem, eu nasci por acaso, eu sou fruto de um descuido dos meus pais, eu fui talvez abandonado pelos meus pais, meu pai e minha mãe não me amam. Talvez você sentiu isso ao longo da sua vida. Mas eu quero dizer, você não é obra do acaso. Deus os escolheu a si, que me está a ouvir, você que tem ouvido este programa, Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus o escolheu. Eu diria mesmo que Deus criou o mundo por sua causa. Por causa de você, que é tão especial aos olhos de Deus. Por isso Deus planeou: eu vou escolher a Maria, eu vou escolher o José, eu vou escolher o Paulo, eu vou escolher o Francisco, eu vou escolher esta e aquela pessoa. E por isso agora, como escolhi estas pessoas, vou criar um mundo para eles. Vou formar algo belo para eles poderem viver. Então veja a perspectiva de Deus. Muda completamente a perspectiva como nós encaramos a vida. Você é alguém especial aos olhos de Deus. Ao ponto de, antes de Deus planear o mundo, antes de Deus estabelecer tudo aquilo que existe, Deus já o tinha escolhido a si. Eu não sei se para si isto faz sentido, se para si isto faz uma grande diferença. Para mim faz. Faz uma diferença tremenda perceber como Deus me ama. Deus planeou o relacionamento consigo e comigo, com os meus defeitos e as minhas virtudes, com as minhas derrotas e as minhas vitórias, e Deus disse: eu quero me relacionar com o Paulo Chaveiro. Eu quero me relacionar com a Maria, com o Francisco, porque eu os amo profundamente. E por isso agora vou criar um mundo para eles. Vou criar algo onde eles possam existir, onde nós nos possamos relacionar, onde nós possamos crescer juntos. E este é um plano fantástico da parte de Deus. Deus nos escolheu antes de existir o mundo, antes da fundação do mundo. Deus fez um plano fantástico para nós nos relacionarmos com Ele. Então este verso 4 é um verso arrebatador, um verso que nos mostra o amor de Deus para connosco, o amor que Deus tem para consigo. E este é um dos poucos assuntos onde realmente Deus também encerra mistério. Eu não consigo compreender todas as implicações disto. Eu tenho que confessar a minha limitação ao entender porque é que Deus fez desta forma. Eu não entendo como é que isto se articula com a minha liberdade. Eu tenho que confessar, não consigo conciliar todos os aspectos do livre-arbítrio e da escolha divina. Eu não consigo perceber todas estas implicações. Mas eu quero dizer que é algo fantástico perceber que Deus me escolheu. É algo extremamente interessante poder perceber a ação de Deus na minha vida. E Jesus Cristo confirmou isto quando vinham os discípulos atrás dele, e ele vira-se para os discípulos e diz: não foste vós que me escolheste a mim,
mas eu vos escolhi a vós. E nós às vezes temos uma perspectiva errada do cristianismo. Eu não sei se acontece-lhe isso consigo, mas às vezes nós temos a ideia de que somos nós que procuramos Deus. Há algum tempo atrás estava a ouvir um programa de alguém que dizia: eu procuro a Deus e não encontrei. Eu quero dizer que se você procura, Deus vai se revelar. Esta é a primeira verdade que eu gostaria de deixar clara para consigo. Se você procura a Deus, Deus vai se revelar. Mas acima de tudo, antes de você procurar Deus, já Deus está a trabalhar na sua vida. Deus está a querer manifestar-se a si. É Ele quem o procura a si. Não é você que procura Deus, é Deus que o procura a si. Só que você às vezes está tão preocupado em procurar Deus que não vê que Ele está debaixo do nariz. Eu não sei se consigo, já aconteceu. Comigo acontece algumas vezes, talvez o defeito é meu, mas às vezes estou na minha secretária com os papéis todos em frente, estou a trabalhar em algum assunto e tenho ali tanto papel em frente que eu procuro uma folha específica e às vezes não encontro. Mas a folha está lá. Aquele documento está ali. Só que eu não encontro. Eu procuro, vou às gavetas, vou aqui, vou ali, vejo na pilha de papéis e às vezes eu não encontro. Mas o problema não é do papel. O papel sempre esteve ali no mesmo sítio onde eu o coloquei. E muitas vezes nós não encontramos aquilo que é óbvio. Com Deus às vezes acontece o mesmo. O relacionamento com Deus é algo óbvio. Deus está à nossa procura, Deus está à nossa busca. Está ali debaixo do nosso nariz. E nós muitas vezes não vemos. É simples buscar a Deus. É simples voltarmos à Bíblia. Procuramos às vezes em tanto lado, na religião, procuramos às vezes em tradições, procuramos em fazer coisas que pensamos nós que são caminho para buscar a Deus, quando na realidade Deus diz: voltem-se para a minha palavra, voltem-se para Jesus Cristo. É algo simples que vocês podem fazer porque eu vos busco diariamente. Jesus disse isso quando estava no nosso mundo, entre nós. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Num outro texto ele diz: e não quereis vir a mim para teres vida. Ninguém vem a mim, diz Jesus, se o Pai não me enviar. Então este é um desafio. São reflexões de Jesus, são palavras de Jesus Cristo, mostrando que Deus procura um relacionamento com o homem. E o procura antes da fundação do mundo. Isto é fantástico da parte de Deus. Percebemos também que Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Temos que fazer a exegese deste texto, a análise deste texto, para percebermos bem a ligação destas frases umas com as outras. Deus nos escolheu em Cristo. Não foi num outro nome qualquer. Tenhamos atenção a isto. Muitas vezes nós pensamos que a relação com Deus é válida em todos os parâmetros da vida. Não interessa a religião que tu professas, não interessa se tu segues este líder religioso ou aquele líder religioso. Isso não é verdade. Jesus mostra claramente aqui que ele é exclusivista. Ele não diz que todos os líderes, todas as religiões do mundo vão dar a Deus. Não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia mostra claramente que Jesus é exclusivista. É nele que Deus nos escolheu. Não é num outro líder religioso qualquer. Não é no budismo, ou no hinduísmo, ou numa outra confissão. Não estou a dizer com isto que temos que antagonizar essas pessoas, não é isso. Não temos que ser malcriados, nem temos que ser discriminadores para com essas pessoas. Temos que apresentar o amor de Deus. Agora Jesus também diz claramente que é nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele efetivamente reduziu o relacionamento com o Pai à pessoa de Jesus Cristo. E mais uma vez, neste texto bíblico, o apóstolo Paulo reforça esta ideia, dizendo que é nele, em Cristo Jesus, que nós fomos escolhidos. Então a importância de proclamar a verdade de Deus, a importância de proclamar Cristo aos outros. Para quê? Qual o objetivo então de termos sido escolhidos em Cristo? Diz o texto ainda, o verso 4 diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Deus. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Não é simplesmente para sermos homens e mulheres melhores. Não. É para sermos santos e irrepreensíveis. Santos aqui é um conceito de separado. E aqui Jesus está a falar, ou Deus está a falar, não Jesus, porque está a falar através do apóstolo Paulo, mas Deus está a falar de santos vivos. Não estamos a falar de santos mortos. Infelizmente, a nossa tradição tem mostrado que só algumas pessoas depois de mortas é que são canonizadas, é que são tornadas santos. A Bíblia não diz isso. Mais uma vez temos que ficar com aquilo que a Bíblia ensina.
E o que a Bíblia ensina é que todos aqueles que temem a Deus e entregam a sua vida a Deus são santos aos olhos de Deus. Você, se entregou a sua vida a Deus, é um santo, é uma santa. E precisa de ter esta perspectiva da vida, que Deus deseja para a sua vida que você seja santo e irrepreensível. Viva de uma forma irrepreensível. Chegamos agora ao verso 5 e eu gostaria, nos últimos minutos que nos restam, ver este verso 5. E ele diz: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui é usada uma expressão, talvez não muito conhecida, beneplácito da sua vontade. Nós iremos tratar disso um pouco mais para a frente, talvez no próximo programa voltamos a esta frase, mas eu gostaria de salientar aqui que este escolher de Deus é feito em amor. Deus não nos escolhe baseado nas nossas capacidades. Deus não escolheu a si por você ser muito talentoso. Deus não o escolheu porque estava bem disposto naquele dia. Não, Deus o escolheu em amor. E o escolheu para se relacionar consigo como um filho amado. E isto é profundo, mexe comigo quando eu olho para estas expressões do texto bíblico, perceber que a minha relação com Deus é baseada no amor e não nas minhas capacidades. Eu, vezes sem conta, falho. Eu, vezes sem conta, desagrado a Deus. Porque eu sou ser humano falível, limitado, não compreendo as coisas de Deus. Muitas vezes quero fazer a minha própria vontade em vez da vontade de Deus. Mas Deus manifestou o seu amor para comigo em Cristo Jesus. Ele manifestou esse amor e me escolheu em amor. Não pelas minhas capacidades, não pelos meus talentos, não pelos meus cursos, mas porque Ele me ama. E Deus o escolheu a si também porque Deus o ama. E por isso mesmo podemos dizer que não há outra salvação além de Jesus Cristo, porque foi o único que a palavra de Deus nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que o apóstolo Pedro nos deixa escrito dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tenhamos atenção a estas expressões de Deus e percebamos que é o amor de Deus que nos chamou e que é esse amor que Deus quer colocar no nosso coração. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.